Começa agora o 30 Minutos, programa feito pelos alunos de jornalismo do Centro Universitário Barão de Mauá. O tema de hoje é alcoolismo. Para falar sobre o assunto, convidamos o psicólogo Elvio Bono, membro do Programa de Ações Integradas para a Prevenção e Atenção ao Uso de Álcool e Drogas na Comunidade. Obrigado, Elvio, pela sua presença aqui no 30 Minutos. Eu que agradeço o convite aqui, representando o PAIPAD, e uma oportunidade ótima aqui para falar com jovens, sobre o assunto. Elvio, para começar, fala um pouco sobre o PAIPAD. Então, o PAIPAD é esse nome comprido que você acabou de falar, que é um programa que visa estratégias de ações na comunidade. É um programa que se iniciou na Faculdade de Medicina, daqui de Ribeirão Preto, representado pelo professor Erickson Furtado, com a sua equipe desde 1999 até hoje, alterando a equipe, mas juntos lá estamos no programa. E o PAIPAD, na verdade, ele se divide em algumas áreas de atuação. Nós temos, então, uma área de treinamento e de acompanhamento da rede de serviços de atenção primária de saúde, Nós temos uma área também que é uma área de assistência terapêutica, que é o atendimento propriamente dito, e temos também uma área de pesquisa e desenvolvimento de pesquisas e ações voltadas a esse tema, aos temas relacionados a álcool e outras drogas também. Aqui com a gente, os alunos de jornalismo do Centro Universitário Barão de Mauá, e eles têm perguntas também para o Elvio. Nós vamos começar com a aluna Aline Rebeca. Elvio, eu gostaria de saber qual que é o papel do psicólogo no tratamento de pessoas com dependência química. É uma pergunta bastante complicada de se responder, na verdade, Porque quando você fala dependência química, a gente pode envolver diversos tipos de dependências, Diversos tipos de drogas, não somente o álcool, E o papel do psicólogo vai se adequar a cada realidade, a cada sujeito que apresenta problemas ou danos ou riscos relacionados ao consumo de drogas, E também aos níveis de problemas que os sujeitos apresentam. As intervenções psicológicas sempre vão partir de uma avaliação adequada de cada caso, e essas avaliações vão nos demonstrar, então, que níveis de cuidados as pessoas que apresentam problemas vão necessitar, Mas é sempre, as intervenções sempre visando na diminuição dos danos, na diminuição dos riscos associados ao consumo de qualquer substância, e também visando a abstinência do consumo de substâncias também que estão causando problemas na vida em geral da pessoa, Agora a nossa colega Gabriela tem uma pergunta para você. Quais são os principais fatos que levam um jovem a beber? Na verdade, assim, nós não temos um fato único que vai levar ao problema de consumo de álcool, Na verdade, é uma constelação de problemas, Quando a gente fala em fatos ou causas que podem levar ao consumo de álcool, nós estamos tratando também de fatores de risco, que podem levar as pessoas a ter um uso nocivo e até ter um problema de dependência do consumo de álcool, Esses fatores de risco, eles não são causas, não são determinantes dos problemas, mas eles vão dizer assim, esses fatores vão dizer que podem aumentar a probabilidade da pessoa vir a ter problemas com o consumo de álcool, E eles também vão se alterar dependendo da idade de cada pessoa. Por exemplo, quando nós estamos falando de adolescentes, um fator de risco é ter amigos que também consomem álcool, Quando nós estamos falando de adultos, por exemplo, um fator de risco é a perda do emprego, por exemplo, Então, assim, nós temos diversos fatores. Normalmente, a gente divide esses fatores em fatores ambientais, fatores de ordem mais individuais, fatores pessoais, como, por exemplo, de ordem mental, psicológica, que pode levar ao consumo, fatores familiares, que também são fatores importantes, e outros fatores socioambientais que a pessoa está envolvida, A aluna Sara Almeida tem uma pergunta para você também. Em
Que ponto uma pessoa pode ser considerada dependente do álcool? Então, na verdade, a dependência é sempre o último nível, né, do problema associado ao consumo de álcool, né? É importante a gente sempre lembrar que ninguém se torna assim, um consumidor eventual, já vai para a dependência. Nós temos níveis, né, de graduação de problemas, né, que vão chegar. Mas a dependência, ela é classificada como uma síndrome ou uma doença mesmo, né, do consumo de álcool. E existem alguns sinais que vão indicando que a pessoa está dependente, né? Esses sinais podem ser vistos por quantidade que se bebe, por padrões também de modos de beber, né? Por exemplo, a dependência, um dos sinais da dependência é a tolerância, é a pessoa ter que beber mais para ter o mesmo efeito que tinha quando ela começou a beber. Outro sinal da dependência é a síndrome de abstinência, é quando a pessoa para de beber e começa a ter manifestações físicas, psicológicas, mentais, né, que vão dizer que ela está com problema no consumo de álcool. Outro sinal, por exemplo, é não conseguir controlar o desejo, é um forte desejo, algo muito forte que a pessoa não consegue controlar. E nem também conseguir controlar o início e o final do consumo. Começa a consumir e já não consegue mais controlar. Então são sinais que vão indicando a dependência. Mas o que é bom a gente falar aqui é que a gente tem que pensar consumos anteriores da dependência que também estão associados a danos, né? Que é um uso nocivo, né? Que é um uso de risco também, que são níveis abaixo, vamos dizer assim, da dependência que nós temos que estar atentos. É nisso que o programa, o PAIPAD, sempre nós lá profissionais estamos tentando trazer para a comunidade, tentando alertar a esses consumos, né? Por exemplo, um uso nocivo, né, do álcool ou um uso de risco, né? Um uso de risco é aquele uso que a pessoa, uma grande parte da população tem, né? É um consumo em que a pessoa ainda não sofreu nenhum dano por causa do consumo de álcool, mas está vulnerável para que esse dano aconteça. Por exemplo, são pessoas que vão em festas, bebem muito, andam de carro, né? Ou seja, ela está vulnerável que algum problema possa atingi-la. Então, ainda não é dependente. A gente sempre pensa no bebedor jogado lá na sarjeta, quando, na verdade, a maioria dos problemas associados ao consumo de álcool são bebedores que ainda não estão dependentes. Agora o nosso amigo Vinícius tem uma pergunta para você. Eu gostaria de saber qual que é a diferença entre beber socialmente e, de fato, ser um alcoólatra. Então, vai muito ao encontro disso que nós estávamos falando anteriormente, né? Existem diferentes níveis, né? Diferentes padrões de consumo e é isso que nós temos que estar atento. Por exemplo, hoje a Organização Mundial de Saúde classifica esses níveis, né, de consumo. Por exemplo, existe um consumo de baixo risco. Lembrando que não existe consumo sem risco, né? Todo tipo de consumo de álcool pode ter algum risco associado, mas eles indicam o que é um consumo de baixo risco, né? Para dizer para vocês o que é um consumo de baixo risco, nós temos que dizer o que, por exemplo, é uma dose padrão de álcool, né? No Brasil, uma dose padrão de álcool são 12 gramas de álcool puro, né? Aonde está uma dose padrão de álcool, né? Uma dose padrão de álcool, por exemplo, está em 350 ml de cerveja. Então, o que a Organização Mundial de Saúde vai dizer? O consumo um consumo de baixo risco para homens são 4 doses padrões por ocasião. Por exemplo, vocês saem, vão na festa lá, e o rapaz lá, homem, né, com saúde, né, tá tudo bem, não tem nenhum problema médico associado, né, bebeu até 4 latinhas de cerveja, por exemplo, na festa. Esse é um consumo de baixo risco. Não quer dizer que não tenha riscos associados, mas é um consumo de baixo risco. E até 2 doses por dia. Por exemplo, bebeu 2 latinhas de cerveja. Uma dose padrão também está em 40 ml de uísque, numa taça de vinho, né? Isso é um consumo de baixo risco,
né, pela Organização Mundial de Saúde. Depois nós podemos ter um consumo de risco já, que é o consumo que eu estava falando para vocês, que uma grande parte da população de jovens acabam tendo, né? Que é um consumo que a pessoa está exposta, vulnerável a sofrer algum dano por causa de um consumo fora já do padrão de baixo risco. Ou seja, a pessoa já está tomando mais doses do que ela deveria tomar, né? Depois nós vamos ter um uso ou consumo nocivo, né, que a pessoa já teve problemas por causa do uso de álcool, né? Por exemplo, já bateu o carro, já brigou em casa, já teve problemas de não ir conseguir trabalhar no outro dia, assim, de não fazer as tarefas da maneira que deveriam ser feitas, né? Então essas são questões que a gente tem que estar atento. E essa pessoa não admite que tem um risco, né? Isso é uma coisa também que é bastante comum. Então, assim, só para a gente ter noção que existe um caminho até que a pessoa tenha um problema maior do consumo de substância. Lembrando que uma grande parcela da população tem um consumo, a maioria tem um consumo de baixo risco, mas também uma parte importante tem um consumo de risco e um uso nocivo também de álcool. O 30 Minutos faz uma breve pausa e a gente volta já já. Não saia daí. Na teoria, todas as instituições de ensino superior parecem iguais. Na prática, a Barão é muito mais. E nós mostramos o porquê. Olha só, os cursos de biomedicina, enfermagem, farmácia, fisioterapia, medicina veterinária e psicologia possuem vários serviços de atendimento à comunidade, tais como o Laboratório de Análises Clínicas Professor Dr. Domingos João Batista Spinelli e a Clínica de Fisioterapia, com piscina para atendimento da comunidade. Tem que ter prática, hein? O Centro Universitário tem também um laboratório de habilidades de enfermagem, um grande hospital veterinário, totalmente equipado para prestar atendimento a animais de pequeno e grande porte, o Hospital de Ensino da Santa Casa de Ribeirão Preto, o Ambulatório de Especialidades Alexandre Frederico Pincerno Fávaro e também as unidades de saúde da Prefeitura Municipal, onde os futuros profissionais garantem os estágios. Por isso, nossos cursos são reconhecidos hoje em todo o país por sua excelência. E ainda tem mais! Os alunos de Direito participam de soluções de pequenas causas no Núcleo de Práticas Jurídicas. E aqui, a lei é aprender e crescer. Já os futuros assistentes sociais fazem o que mais gostam, atendem a comunidade. Assim, o aluno aprende com os mesmos equipamentos e estrutura que terá no futuro. Nos cursos de Ciências Biológicas e de Engenharia Ambiental, os alunos praticam nos modernos laboratórios de Química, Microbiologia, entre outros, que permitem avanços nas respectivas áreas profissionais. Ponto para nós. Os alunos do curso de Ciência da Computação têm à disposição computadores de última geração. Já os alunos de Publicidade e Propaganda e Jornalismo montam um programa de TV e rádio de verdade. Na Agência Escola, criam campanhas reais. Na Empresa Júnior, futuros administradores buscam soluções para empresas da cidade. E como toda boa instituição de ensino, a Barão publica importantes conteúdos, como as revistas Diálogos e Vocábulo, produzidas pelos docentes dos cursos de História, Pedagogia e Letras. Os alunos da Arquitetura e Urbanismo criam projetos e maquetes no canteiro de obras e na maquetaria, especialmente construídos para eles. Na prática, é o que a Barão faz ao oferecer os cursos de graduação tecnológica Barão Tech, voltados ainda mais para a prática profissional, cursos com alta empregabilidade, modulares e de curta duração, 2 anos em média. Quer saber? Na teoria, todas as instituições parecem iguais. Na prática, a Barão é muito mais. Voltamos com 30 minutos. O tema de hoje é alcoolismo. Estamos recebendo aqui no estúdio o psicólogo Elvio Bono, membro do PAIPAD, da Faculdade de Medicina da USP daqui de Ribeirão Preto. No bloco anterior, os alunos de jornalismo da Barão faziam perguntas para o Elvio. Vamos dar continuidade com a aluna Laura.
Oi. Oi. Como a família pode perceber o vício? O que ela deve fazer? Então, a família é bastante importante, né, no processo aí primeiro de também ajudar a detectar problemas, né, e depois também no processo de recuperação, né, ou de redução dos danos, né, que a pessoa vem tendo com o consumo de álcool. É característico de alguns consumidores, né, algumas pessoas que bebem, né, e que têm problemas relacionados, não admitir esse consumo, né, mesmo diante de todos os problemas que estão aparecendo na vida deles. E muitas vezes, então, quem identifica, né, e quem pode servir como uma peça motivadora, né, no processo de recuperação é a própria família, né? Não de maneira confrontativa, né, criando mais problema ainda do que a pessoa vem tendo, né, mas auxiliando, sendo um ponto de referência, um ponto de apoio mesmo, né, indicando, tentando demonstrar que realmente, né, a pessoa que está consumindo, que está bebendo demais, está tendo problemas, né, também encorajando-a, né, e motivando cada vez mais para que a pessoa realmente consiga reduzir os danos, né, associados. Elvio, o alcoolismo é uma doença genética? Bom, o alcoolismo é uma doença multifacetária, né? Existem diversos fatores de risco que podem influenciar para problemas relacionados ao consumo de álcool, né? E as questões genéticas, né, de ordem mais biológicas também são questões importantes, né, que fazem parte né, dessa constelação de fatores que vão influenciar, né, que vão, na verdade, aumentar a probabilidade para que a pessoa tenha problema ou não. Agora o nosso colega Guilherme tem uma pergunta. É possível um ex-alcoólatra voltar a beber socialmente? Primeiro é que a gente tem que tentar identificar que nível de problemas a pessoa estava. Quando a gente fala alcoólatra, a gente está querendo dizer o quê, né? É uma pessoa que foi diagnosticada com uma dependência do consumo de álcool, né? É indicado que a pessoa, na verdade, vá reduzindo esse consumo e, com isso, reduzindo os danos associados e que também procure a abstinência, né? No caso do alcoolismo mesmo, ou uma doença, um transtorno de consumo de álcool, né? Essa síndrome, né, de dependência que a gente pode chamar. Então, assim, uma das sugestões é que pessoas que já tiveram problemas com o consumo de bebidas não voltem a beber, né? E que, na verdade, vão estar constantemente sob a atenção deles mesmos, né, para que esse consumo não se inicie novamente. A próxima pergunta é do aluno Matheus. O álcool afeta diferentemente homens e mulheres? Sim, existem... as mulheres vão responder de uma forma ao consumo, tanto é que o consumo um uso de baixo risco para mulheres, né, é diferente do homem, né? Enquanto o homem, por exemplo, para ter um consumo de baixo risco, ele deve beber até, no máximo, 4 doses por ocasião e 2 doses por dia, né? Sempre lembrando que deve ter um espaço entre esses dias aí, né? A mulher, por exemplo, 2 doses por ocasião já até aí é um consumo ainda de baixo risco. Passando disso pode ser um consumo já, um uso de risco, né? Ou um consumo nocivo posteriormente, né? As questões de gênero, né, são bastante importantes e diferentes aí na relação com o consumo de álcool, né? Agora o Pedro tem uma pergunta. Nós já falamos um pouco sobre dependência. Qual que é a diferença entre dependência física e emocional? Hoje, a gente não costuma mais fazer essas diferenciações entre dependência física, emocional, psicológica, quando, na verdade, a dependência acaba sendo uma síndrome, né, que acaba atingindo as diferentes dimensões de vida, né, da pessoa, né?
Como a gente estava dizendo, existem alterações fisiológicas, né, cerebrais, o cérebro da pessoa começa a funcionar diferente também, né, e isso vão trazer alterações psicológicas, né, emocionais, né, isso vão trazer alterações comportamentais, né, relacionadas a alterações sociais no ambiente que a pessoa vive, né. É claro que em algumas ocasiões, até por questões didáticas e de estudo, é importante tentar dividir, assim, bom, isso é um problema mais de ordem genética, um problema mais de ordem emocional, né? E esse é um problema mais de ordem social, psicológico. Mas, na verdade, é importante olhar essa problemática como uma grande síndrome, né? Que acaba atingindo as diversas dimensões da vida da pessoa. Por isso que as intervenções não são simples e elas precisam ser bastante intensas, né? E bastante especializadas também no caso já da dependência. A aluna Lorena tem mais uma pergunta para você. O vício, muitas vezes, acaba fazendo com que a pessoa largue o trabalho e deixe a família. Por que isso acontece? Então, isso é um dos danos, né, relacionados ao consumo, a um uso nocivo já, né, ou a um uso de risco. A pessoa, na verdade, pode, aos poucos, alterando a sua organização de vida, né, pode, na verdade, perdendo outros prazeres, né, e diminuindo o repertório de outras ações pró-sociais, né, mais sociais que a pessoa tinha, né, focando somente o consumo do álcool, né. Isso é uma das características de um uso já problemático, né, de um uso já bastante nocivo, né, de um consumo de álcool já bastante nocivo. As questões familiares, né, que pode ter, na verdade, violência familiar, né, negligência para com os filhos, né, são todos riscos aí relacionados a um consumo já bastante problemático, né, ou sinais, né, de uma trajetória de um consumo que está caminhando para se tornar mais grave, né. Nosso bate-papo está bem interessante e a aluna Aline tem mais uma pergunta. Quais são as principais dificuldades encontradas no trabalho com o alcoolismo? Bom, a gente precisa identificar, né, em qual nível de problema nós estamos focando. Eu gostaria é importante a gente lembrar que, de novo, né, e lembrar que o álcool é uma das drogas que está mais relacionada com mortes no mundo, né? A gente fica pensando muito em outras drogas mais ilícitas, né? O álcool é uma droga lícita, né, que está em toda a esquina, né, e que mata por ano mais de 300 mil jovens no mundo inteiro, né, e no Brasil é o principal fator é um fator de risco para outras mortes, né. Então, quando a gente fala em alcoolismo, né, como a gente tem conversado aqui, é importante a gente lembrar que existem formas de prevenção, né, do consumo de álcool na comunidade, né? Existem estratégias de detectar esse consumo ainda no seu início, né? Ou já num uso de risco ou nocivo, mas que ainda é importante a gente ter intervenções para que esse consumo, que esses danos diminuam, né? Eu acho que as maiores dificuldades são já quando o consumo está num nível bastante problemático, né? Ou as maiores dificuldades são essas quando a gente não consegue detectar esses problemas, né? E aí nos falta estratégias de intervenção. Eu acho que é importante, quanto antes a gente detectar, né, e é isso que é o foco do PAIPAD, né, do programa, né, na rede de atenção primária, detectar esses problemas precocemente, ou seja, identificar pessoas que estão iniciando, que estão demonstrando problemas, né, e que é possível algum tipo de intervenção breve, rápida, para que a gente retome, para que essa pessoa consiga aos poucos retomar a sua organização de vida convencional, né? A aluna Gabriela tem uma pergunta para você também, Elvio. Já que o número de mortes no trânsito é grande, por que o álcool não é proibido?
Por quê, né? Será uma boa questão, né? Acho que a gente precisa pensar muito sobre isso. Eu acho assim, pensando no nível macro-social de políticas, né? É uma questão que pode diminuir os danos causados, né? Não só a proibição em geral, mas também a restrição a propagandas, né? A restrição de consumo perto de escolas, perto de locais de trabalho importante, né? Então, eu acho que essas questões ajudam muito a reduzir o consumo, né? Reduzindo o consumo, reduzir também os danos associados e os riscos. Elvio, muito obrigado pela sua participação aqui no 30 Minutos. Eu que agradeço a oportunidade, né? Representando aqui toda a equipe, né? Do PAIPAD, lá da Faculdade de Medicina. E estamos à disposição para sempre discutir. Nós temos muita coisa para falar a respeito, o tempo é curto, mas eu agradeço bastante. Agradecemos também os alunos de jornalismo do Centro Universitário Barão de Mauá e o nosso programa fica por aqui. Até mais!